Olá, eu sou Lucas Andrade, editor de Money Report, converso agora com Vitório Danese. Ele é fundador e CEO da Simpress, empresa líder em outsourcing de infraestrutura de TI. Tudo bem, Vitório? Obrigado pela gentileza. Olá, como vai, Lucas? Tudo jóia? Obrigado pelo convite, obrigado por estarmos juntos e debater um pouco a situação que todos nós estamos vivendo. Vitória, para a gente abrir essa conversa, então, as perspectivas para a economia no começo do ano eram boas, né? Todo mundo via um cenário positivo, mas mudou completamente com o avanço da pandemia. Qual foi o impacto para essa empresa? O que você pode contar para a gente? Bom, realmente nós tínhamos uma expectativa muito positiva para 2020. 2019 foi um ano desafiador, mas para a nossa companhia foi um ano muito rico do ponto de vista de resultados. Nós crescemos de maneira bastante positiva na parte orgânica do nosso negócio, a gente cresceu perto de 10%. Nós somos líderes de mercado há mais de 20 anos em outsourcing de impressão. E no começo de 2019 nós lançamos duas ofertas novas de outsourcing, oferta de outsourcing de PCs e notebooks e ofertas de outsourcing de telefonia celular. E ambas as ofertas trouxeram um excepcional resultado de crescimento em 2019, de forma que terminamos o ano com uma felicidade muito grande com o resultado de 2019 e, ao mesmo tempo, com uma expectativa bastante positiva pelo ano de 2020. Lembremos que se faz orçamento em setembro, outubro, se aprova no Conselho em novembro. Então, nós começamos a planejar 2020 de maneira mais intensa em setembro, fechando toda a nossa estratégia 2020 em novembro, e naquele momento se previa um PIB bem superior a 2020, pela primeira vez desde 2014, a gente via uma perspectiva de um PIB maior, tendo em vista que depois dos anos terríveis de 15, 16 e 17, 18 e 19, não entregou um crescimento que a economia esperava, e parecia que 2020 todos os astros estavam se posicionando a favor. Haja vista que no final de fevereiro nós fizemos o nosso kickoff interno e logo na sequência, no dia 10 de março, fizemos a nossa Convenção Nacional de Vendas com um tema que ilustra de maneira bastante clara o ânimo que nós tínhamos para o ano, que era Energia 2020 ligados no 220. E estava toda a companhia embaixo de um guarda-chuva estratégico, visando um crescimento exponencial, mantendo o nosso crescimento orgânico na oferta principal e iniciando o processo de crescimento acelerado nas novas ofertas da companhia. Caiu a ficha de 11 de março, um dia depois da nossa convenção, quando a OMS declarou pandemia ao coronavírus. Eu confesso que até então, como acho que muitos de nós, não tínhamos a nítida sensação de como que isso afetaria a nossa realidade aqui no Brasil, né? No mês de fevereiro, começamos vendo as notícias vindo lá da Ásia, das notícias da China, mas ao mesmo tempo Coreia, Singapura controlando, e a China também, pelo menos as notícias divulgadas, a gente nunca sabe o quanto eram reais ou não, mas as notícias não mostravam descontrole total, haja vista que mais na província de Hubei que a situação estava sendo divulgada, o resto da China estava em razoável equilíbrio. E aqui, de fato, mesmo observando já um certo crescimento do problema na Itália, nós não tínhamos entendido claramente o que isso poderia mudar a realidade de 2020 no mundo inteiro. E dia 11... Vitório, desculpa te interromper, mas assim, só para a gente entender. A empresa faz o planejamento no final do ano e até lá não tinha esse cenário, até mesmo a pandemia lá na China, ainda não tinha esse surto. Essa doença avançou lá na China, depois chegou na Europa, principalmente na Itália. Você falou que o alerta bateu mesmo quando a OMS declarou a pandemia. Como que vocês reagiram inicialmente? Como que foi rever esse planejamento que tinha sido feito lá no final do ano passado? Olha, a Simpress é muito rápida. Nós temos uma organização que, apesar hoje de ser uma organização grande, cerca de 2.000 funcionários operando no Brasil inteiro, mas mantemos um espírito, um modelo de gestão
muito parecido a uma startup. Temos muito pouco nível hierárquico na empresa, uma temperatura muito, muito próxima do que acontece no mercado. Dia 11, quando foi declarada a pandemia, imediatamente ligou um alerta e a gente percebeu que, de fato, era um cenário muito, muito desafiador e que a gente deveria criar uma mobilização relevante na companhia para fazer frente a tudo isso. Dia 12, apenas 2 dias depois do nosso evento, um dia depois da pandemia ser anunciada, nós já montamos um plano de ação com o comitê de crise. Esse comitê de crise, ele permanece vivo, ele se reúne todo dia às 8 horas da manhã, das 8 às 9, fazendo uma avaliação da situação do dia anterior e fazendo o acompanhamento de todas as ações táticas que a gente elencou como necessárias para ter essa estratégia de sobrevivência durante esse período de dificílima sobrevivência pela queda drástica do volume de negócios. Já tomamos a decisão de transferir para home office 100% do nosso quadro de colaboradores que trabalham em escritório. Dos 2.000 funcionários da Simpress, cerca de 500 trabalham em escritórios e 1.500 trabalham no campo, alocados em cliente ou atendendo os chamados técnicos, como técnicos volantes. Obviamente que esse quadro de colaboradores ele não poderia ficar em home office, porque a atividade técnica é uma atividade que presta serviço ao cliente. Mas todo o quadro de colaboradores interno, 500 colaboradores, já amanheceram na segunda-feira, dia 16, em regime de home office. A empresa já se preparou para continuar funcionando e não tivemos nenhum tipo de percalço do ponto de vista de movimentar os processos e os sistemas que suportam a nossa prestação de serviço ao cliente. Então, a mobilização foi muito rápida, caiu a ficha, a gente já virou a chave, partiu para um comitê de crise, elencamos uma série de medidas, e dentro dessas medidas, obviamente, a primeira medida foi proteger o caixa da companhia e definir qual seria o ponto de equilíbrio novo, dado a queda de faturamento que a gente esperava. A gente trabalhou com 3 hipóteses de queda de faturamento, a segunda vem se configurando como a hipótese real. Nós estamos com uma queda de 50% a 60% do nível de atividade econômica na empresa, o que significa um impacto gigantesco no negócio. Então, nós, a reboque dessa estratégia de proteção de caixa e de ter uma noção clara de qual seria o novo break-even, nós estabelecemos uma série de ações de redução de custo, redução de estoque e redução de despesas e elegemos a manutenção e a preservação do nosso capital humano como uma variável fundamental para que a companhia pudesse atravessar essa fase de crise e mantivesse a sua estrutura de capital humano pronta para a retomada, que eu acredito que vai acontecer em algum momento nos próximos 2 ou 3 meses. Eu queria focar um pouco mais nisso. Você falou das ações para preservar o negócio, né? Você falou sobre sobrevivência. Todo mundo, as empresas estão nessa, né? De reduzir custos, rever esse planejamento para preservar os negócios. E um outro ponto foi de manter o quadro de funcionários. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso. A Simpress também está integrando o movimento Não Demita. Queria saber o que é isso, como que está funcionando na prática. Perfeito. Bom, nós tomamos essa decisão muito antes do movimento Não Demita criar essa movimentação e juntar todas essas empresas do bem nessa corrente positiva de preservação do emprego. A nossa decisão de preservar o capital humano foi imediata. No dia 12 de março, foi uma das primeiras ações que a gente definiu como pétreas para que a gente pudesse desenhar todos os aspectos táticos para a sobrevivência da organização. Eu entendo que recursos humanos é a espinha dorsal do nosso negócio. Nós somos uma empresa que vende soluções e presta serviço para os clientes. Isso acontece através de pessoas que vestem a camisa da empresa, que têm um ciclo de treinamento bastante longo para que elas possam exercer as suas funções. Então, seria fundamental que essas pessoas se sentissem amparadas nesse momento delicado que a gente está vivendo. Muito antes do governo editar a medida provisória que regulou a suspensão de jornada de trabalho ou a redução da jornada de trabalho, também a ação de redução de jornada amparada na CLT
foi uma das decisões tomadas pela empresa, então nós já começamos em 1º de abril com a redução de horário, redução de jornada em 25%, que é o que a CLT permitia antes da edição da medida provisória. Com isso, a gente procurou ajustar a capacidade de carga da empresa com uma economia de caixa, tivemos o suporte e a aprovação de todo o nosso quadro de colaboradores, engajado e entendendo que era o que precisava ser feito. Nós somos uma empresa muito aberta, com uma comunicação muito transparente com os nossos funcionários, cerca de 50%, 60% do plano de remuneração anual das nossas pessoas é um plano de remuneração variável, então os nossos colaboradores, eles ganham conforme o resultado da empresa. Então existe uma corrente, uma onda dentro da companhia muito bem estruturada e que entende, desde a base da pirâmide até o alto escalão da empresa, o que está passando e como estamos atacando todos os desafios que se apresentam na nossa frente. Então, com isso, cria-se um engajamento de todo o quadro de colaboradores e, obviamente, a somatória desses esforços maximiza a chance da gente implementar e executar as ações que a gente planejou. Então, na frente interna, foi foco no custo, foco na despesa, foco na preservação das nossas pessoas e, obviamente, a gente começou a olhar também todas as ações externas. Nós temos 1.200 clientes, nós somos uma empresa 100% voltada para o mercado B2B, venda das nossas soluções em contratos de 3 a 5 anos, em empresas de médio e grande porte, seja públicas que privadas. Então, tinha aí um horizonte bastante grande, como em 1.200 empresas, nós encontramos vários tipos de clientes em segmentos diferentes. A gente atua na área da saúde, na área da educação, na área do comércio, na área de serviço, na área da manufatura, tanto da manufatura de gêneros alimentícios como as montadoras, enfim, uma quantidade muito relevante de segmentos de mercado, e cada um desses segmentos de mercado foi afetado por essa retração da economia temporânea de maneira diferente. Então, a gente procurou mapear e entender claramente quais eram as demandas de cada um desses segmentos e procuramos, a partir daí, definir também uma estratégia de negociação com os clientes de cada segmento, obedecendo ao entendimento de qual seria o efeito negativo que essa situação da pandemia causou no negócio do nosso cliente. E a gente partiu para uma negociação, obviamente, seja dos contratos, os clientes procurando a companhia para renegociar contrato, para renegociar pagamentos, e a gente tem limites, né? Se o nosso faturamento cai 50%, 60%, obviamente que o nosso cobertor, ele encurtou de maneira bastante relevante face a essa queda de faturamento, então um esforço gigantesco do nosso time de vendas, do nosso time de cobrança, para engajar os clientes também no entendimento do nosso drama. Assim como nós temos que entender o drama do nosso cliente e procurar encontrar algumas ferramentas que a gente possa se aproximar do que o cliente precisa, é necessário que o nosso cliente entenda também o tamanho do nosso cobertor e, a partir daí, encontre-se o ponto de equilíbrio e as duas organizações vão para frente. Então, nós trabalhamos a frente interna e o frente externo para poder estruturar a empresa para atravessar esse momento delicado. Então, pensando nesse cenário pós-pandemia, o ideal nesse momento é isso, é o diálogo, é o planejamento. É o diálogo, é o planejamento tático. Muitas vezes me perguntam, mas qual a tua visão para o segundo semestre? Qual vai ser o volume de negócios que vai acontecer? E eu te confesso que, nesse momento, a última coisa que me preocupa é o que vai acontecer no segundo semestre. Eu preciso saber se eu vou estar vivo no mês que vem, se eu vou estar vivo daqui a 2 meses. Então, trabalhar com hipóteses de aonde a economia vai se posicionar daqui a 4, 5, 6 meses está fora da minha zona de preocupação nesse momento. A zona de preocupação está absolutamente focada em atravessar com a menor quantidade de mortos e feridos esse momento de curtíssimo prazo que a gente está vivendo. Vitória, para a gente encerrar essa entrevista, então, na sua avaliação, o que deve mudar no mercado após essa crise, após essa pandemia? Eu acho que claramente nós temos 2 fatores fundamentais que eu vejo que teremos uma mudança, uma delas, uma mudança que já vinha num processo bastante acelerado ao longo dos últimos 18 meses, e uma outra que claramente define uma nova tendência. A primeira delas é o que eu chamo de aceleração digital.
O mercado começou a falar muito em 2019 de transformação digital e eu evito de falar essa palavra, que para mim transformação digital ela já existe desde que nasceu a TI, desde que nasceu informática, desde que nasceu tecnologia. Se faz transformação digital há 40 ou mais anos, aproveitando cada vez melhor os recursos tecnológicos que a indústria vem construindo e que, obviamente, melhoram a eficiência, a produtividade e as organizações. Então, para mim, não é transformação digital, para mim é aceleração digital. Aceleração significa o quê? Significa que hoje temos uma velocidade muito mais intensa de disponibilidade de recursos e, portanto, seja os profissionais que as empresas têm que ter a habilidade do aproveitamento desses recursos, da implementação desses recursos para construir um modelo de negócio melhor e para se posicionar melhor no mercado. Bom, a pandemia, se nós já vínhamos num processo de aceleração digital relevante em vários segmentos da economia, definitivamente, se a gente já estava com a quinta engatada, nós devemos estar na sétima, oitava engatada, num retão a 300 por hora e não tem volta. É bom estar preparado para aguentar o tranco a velocidades altíssimas, porque nós vamos estar cada vez mais acelerados e ficou absolutamente claro que a empresa que está mais digitalizada está mais preparada para fazer frente aos desafios que a gente está vivendo e que nos próximos meses surgirão para as organizações. O segundo aspecto que para mim é fundamental é o aspecto do home office, né? Nós somos uma empresa B2B, o home office muda radicalmente uma série de modelos de negócio, uma série de soluções de prestação de serviço que são oferecidas ao mundo corporativo. Eu estimo hoje, o Brasil, na verdade, tinha um modelo de home office muito limitado, muito mais concentrado no ecossistema das startups, e acho que todas as organizações perceberam que estão funcionando em home office. E esse funcionamento de home office ele pode permitir até um engajamento diferente dos colaboradores, muitas vezes até ganhos de produtividade importantes, porque se perde menos tempo no trânsito, há um desgaste físico, emocional menor do colaborador. Então, eu acredito que na saída dessa crise, nós teremos uma evolução do home office de maneira mais intensa no mercado, e isso vai impactar uma série de indústrias. Tanto nós, como prestadores de serviço, e vendedores de soluções corporativas, mas uma série de outros setores da economia serão impactados. Se nós tivermos menos gente se locomovendo na cidade, muda todo o processo de mobilidade dentro da cidade, muda a necessidade de estacionamentos, muda todo o ecossistema que provê alimentação perto das empresas. Aqui, apenas para citar 3 exemplos muito pequenos. Então, eu acho que o home office, essa espinha dorsal que a gente identificou e que nós estamos utilizando aqui nesse momento, vai criar uma série de oportunidades para novas soluções, novos mercados, novos serviços e vai, ao mesmo tempo, golpear de maneira relevante serviços e produtos que são ofertados hoje no mercado. Vitório, muito obrigado, agradeço a sua gentileza em esclarecer as nossas dúvidas, conversar com a gente. Eu que te agradeço, muito obrigado pela oportunidade e até logo. Tchau, tchau. Moneyport conversou com o Vitório Danese, fundador e CEO da Simpress. Obrigado pela atenção e até a próxima.